Sejam todos bem-vindos à nossa casa. Eu vou falar, dando seguimento a essa linha, né, a casa está publicando alguns livros, já foi falado a exaustão aí. Independentemente, então, da ajuda que cada um nos dá comprando a obra, eu quero falar sobre um capítulo da obra, a título de divulgação, né, mas sobre o enfoque justamente do conhecimento, né. Eu já li todo esse livro, já li todos os outros dois que foram lançados, e pela minha experiência, assim, pouca que eu tenho nisso aí, eu achei muito bom, então recomendo a quem quiser aprender ou conhecer melhor sobre os caminhos da Umbanda, sobre a ótica da vivência de uma casa de Umbanda. Tudo que está escrito nesses livros, seja o primeiro, que são versos sobre causos, coisas que aconteceram aqui e as lições que se tiraram de cada uma dessas vivências. A obra Encantos de Umbanda, que já se esgotou, está vindo então uma nova impressão, que trata de várias abordagens diferenciadas sobre as ervas, ou as defumações, uma série de coisas assim que normalmente a gente não tem muito acesso, assim, do ponto de vista dos rituais aplicados nessa casa. E essa iniciando na Umbanda, que é um primeiro livro de materiologia, muito prático. E por que eu digo que é bom? Porque eu li. E é porque eu li que ela é boa? Não. Porque para uma pessoa como eu, que tem dificuldade para entender certas obras, que elas têm muitas obras de Umbanda, e que são verdadeiros tratados, e que não é assim, eu não me sinto, por exemplo, em condições de entender, porque elas têm uma linguagem muitas vezes mais complicada, digamos assim, os mortais comuns, como eu, por exemplo, tem uma série de dificuldades para conseguir ler uma obra dessas por inteiro, acompanhar a linha de raciocínio, é muita coisa, vamos dizer assim, né? E aqui nós temos um livro que é um livro pequeno, vamos dizer assim, em termos de quantidade de palavras, de páginas escritas, escrita de uma linguagem simples, então de fácil leitura, é uma leitura gostosa, uma leitura, os conhecimentos que tem aqui dentro, eles vêm para dentro da nossa mente com mais facilidade, a gente não precisa muito esforço para isso, mas é bem profundo, dentro dessa simplicidade, transmite muito conhecimento. Então, para quem adquirir essa obra e for ler, eu só daria a seguinte sugestão: leia um capítulo, 2 no máximo por vez, e sintam, porque eles, justamente por serem frutos da experiência, da vivência da casa, eles exigem, vamos dizer também, esse tipo de receptividade mental, que a gente tente reproduzir esse processo de vivência dentro de nós. E para isso, a mente não pode acumular muita leitura, muito conhecimento de uma só vez, senão ele entra por um ouvido e sai pelo outro. Mas enfim, eu vou falar então hoje sobre um determinado capítulo aqui, que é sobre o jogo de búzios. O jogo de búzios, também chamado aqui por nós de Merindilogum. Por que Merindilogum? Porque Erindilogum quer dizer 16, e são 16 conchinhas que são usadas nesse jogo de búzios, né? Eu não vou dar uma explicação técnica sobre isso, porque inclusive eu nem sei direito como é que essa coisa funciona, vamos dizer assim, no seu detalhe. Mas a minha ideia de falar nisso, e até para não estragar a leitura de quem for ler o livro, né, é ressaltar alguns aspectos do jogo de búzios. Qual é a importância disso aí, né? Esse negócio funciona, não funciona, né? E desmistificar um pouco ele, colocando ele no seu devido lugar. Ele tem uma importância muito grande se for jogado, utilizado da maneira certa, mas ele não se presta a muitas das coisas que a gente ouve falar por aí, sem querer entrar no mérito, vamos dizer assim, do que cada um faz. Cada um aí fora é dono do seu próprio nariz, sabe onde aperta o seu calo, mas o que a gente vai tentar passar aqui um pouquinho é a experiência da nossa casa, a respeito disso, como é que a gente utiliza essa ferramenta, porque é uma ferramenta, e justamente tentar desmistificar por quê? Porque todo mundo já tem uma noção do que seja o jogo do búzio. Pega aquelas conchinhas, joga numa mesa, joga numa peneira, e a pessoa vai começando a dizer coisas, ou adivinhar coisas, ou falar sobre coisas da vida da pessoa. Mais ou menos assim a ideia geral que se tem, né? E aí, se nós pensarmos assim do ponto de vista, sei lá, mais racional, a gente olha e diz, poxa, mas isso aí, qual é o fundamento disso aí? Simplesmente se joga umas conchas, se sai falando e aquilo é verdade, não é verdade? A maioria das pessoas
nem sabe bem como funciona, então tem todo o direito, na minha opinião, de achar que isso aí pode até ser uma mistificação. Outros vão acreditar cegamente, porque já tem uma veia, vamos dizer assim, ou umbandista, ou africanista, ou acreditam nessas coisas e simplesmente resolvem da seguinte maneira: bom, isso veio lá do alto, é espiritual, então deve ser assim, pronto. É uma maneira de encarar. E outros, não acreditando nem desacreditando, mas participam em algum momento de uma consulta, vamos dizer assim, entre aspas, não deveria chamar assim, mas me foge um termo melhor, né? E aí, pelo resultado, acaba acreditando. Bom, funcionou, deu certo, o cara adivinhou certo, ou me disse as coisas que não poderia saber sem me conhecer bem. Então deve funcionar, mas nem sabe por quê. Bom, eu vou dizer assim de uma forma bem rápida qual é a ideia do Merendim Logum, do jogo de búzios, e como é que nós utilizamos aqui na casa. E os detalhes de como é que se joga, como é que não se joga, isso aí foge então ao âmbito dessa pequena palestra. Bom, para que serve então esse jogo de búzios? Aqui entre nós, ele é uma ferramenta para o autoconhecimento. É uma ferramenta para basicamente tentar desvendar, vamos dizer assim, a estrutura interna psicológica de cada um dos médiuns da casa. Exige que, para seja feito isso, esse médium tenha uma vivência mínima aqui na casa, que seja, vamos dizer assim, passado um determinado tempo para ele já se harmonizar com a egrégora da casa e assim facilitar, vamos dizer assim, esse desvendamento, esse diagnóstico da estrutura psicológica desse médium. O que eu quero dizer por estrutura psicológica? Basicamente, os orixás que regem o médium nessa encarnação. Orixá de cabeça, orixá de frente, orixá adjunto, aqueles nomes que muitos já ouviram falar, outros não, mas que o que interessa aqui nesse momento é apenas entender. São aquelas forças que vibram na estrutura psicológica do médium, no perispírito do médium, e que são responsáveis pelas características psicológicas e físicas desse médium nessa encarnação. E também dão um indicativo, então, do destino, da tarefa que esse médium tem a desempenhar nessa encarnação, de um modo geral, assim, não uma coisa específica, assim, mas aquilo que ele tem que cumprir, vamos dizer assim, na sua programação kármica nessa vida. A importância disso, então, já mais ou menos fica delineada com o que eu acabei de falar. Trata-se, por exemplo, de o dirigente conhecer os médiuns que trabalham aqui e cada um dos seus médiuns, por sua vez, se conhecer a si próprio. Autoconhecimento. Isso aí, abrindo um pequeno parênteses, né? Não comparando, é como muitas vezes se pode fazer com outras ferramentas, né? Entre os índios americanos tem aquela leitura do chá, uma série de outros sinais, onde a tradição local daquela determinada etnia ou população desenvolveu como métodos divinatórios para tentar ajudar então aqueles que estão abrigados naquela etnia, naquele tipo de população. Aqui, como estamos falando em Umbanda, não vamos falar em astrologia, que é um método válido, não vamos falar dessas leituras xamânicas, vamos falar daquilo que nós vivenciamos e que veio da África, através dos antigos Yorubás e Nagôs. Eu falei que o sacerdote faz essa leitura, porque aí entra um detalhe muito importante, então. Quem é que pode jogar o jogo do búzios? Não é qualquer um. Quando eu digo qualquer um, não estou querendo dizer como quem pode jogar uma pessoa especial, diferenciada em relação aos outros. Não, apenas que isso aí é fruto de uma programação kármica anterior à encarnação desse dirigente, ou mesmo não sendo um dirigente, desse babalaô, desse pai de segredo, desse olhador, tudo isso pode ser encarado como sinônimos. E ele vem então previamente preparado para exercer essa determinada tarefa num determinado momento da sua vida. Então ele passa muitas vezes por aulas, muitas vezes não, ele passa por aulas lá no astral em escolas de Umbanda, revivendo vivências, coisas que ele já viveu em encarnações passadas na África, por exemplo. Porque aí é importante se dizer, então, que isso aí é uma tradição que é transmitida de forma oral. É uma tradição que ao longo de milênios foi transmitida de babalaô para babalaô, de pai de segredo para pai de segredo, de mestre para discípulo, de forma oral,
para que não houvesse uma deturpação da finalidade, dos significados daquilo que é jogado, vamos dizer assim. Então, para se manter a fidelidade, a pureza, na maior forma possível, né, desses ensinamentos. Então, é apenas por isso. Se diz, então, que o olhador tem que ser alguém que pode ser um olhador de fato e de direito. De direito porque veio programado antes, tem toda uma combinação prévia, assim como muitos vêm aqui para ser engenheiros, e podem não ser, porque se não seguirem essa programação, dado o livre-arbítrio de cada um. Mas então, no caso desse olhador, fez toda uma programação, aprendeu lá em cima, vem aqui, em dado momento as coisas deverão se seguir dessa programação normal. Surgiu a oportunidade, ele vai encontrar alguém nessa encarnação que será aquele que irá transmitir esse conhecimento via oral, e por isso ele então vai ser alguém que tem de fato e de direito a possibilidade de exercer essa tarefa. Por isso, nesse sentido de não é qualquer um, porque é um tipo de preparação que não pode ser feita com todo mundo, né? Então ele não é melhor do que ninguém, ele talvez seja até mais endividado, mas foi escolhido por razões várias ali para naquele momento ele ser o canal, vamos dizer assim, de manifestação desse tipo de atividade divinatória. Por que divinatória? Porque aí já vem uma diferenciação, então, entre adivinhação e divinação, vamos dizer assim. Porque não é, pelo menos no entendimento da casa, um processo de adivinhação. A pessoa senta aí na frente e vamos descobrir como vai ser a semana dele, se alguém está fazendo alguma coisa para ele, como é que nós vamos abrir os caminhos materiais dele. Não. É um processo fundamentalmente para nós de autoconhecimento e de divinação, porque ele se dá através da interação, do contato do olhador, do sacerdote que joga o jogo, né, com a divindade, ou as divindades, os orixás. Ele, por exemplo, na hora de fazer o diagnóstico sobre qual o orixá que rege a cabeça, o ori, daquele que está à sua frente, ele se conecta com esse ori, se conecta com o espírito daquela pessoa que está ali na frente, e através do auxílio da espiritualidade, e sempre, permanentemente com o auxílio da espiritualidade, porque isso não é uma adivinhação, não é simplesmente jogar e sair dizendo coisas, ele de uma forma intuitiva, sensitiva, clarividente, clareaudiente, ele vai então diagnosticar, descobrir, dizer sobre a estrutura psicológica, no caso nosso aqui do médium que está à sua frente. Eu disse que são conchas. Por que 16 conchas? Eu não sei por que 16 conchas, mas são conchinhas, para quem já viu, que elas têm uma abertura de um lado, do outro não tem, e são 16 que jogadas, e quando a abertura essa fica para cima se diz que está aberta, quando fica o lado fechado para cima se diz que está fechado, e dependendo da combinação, uma fechada e as outras 15 abertas, esse tem um Odu. Odu são os significados, os destinos, vamos dizer assim, que vão ser revelados então por esse jogo de conchinhas, e conforme a disposição delas, se vai descobrir então de um primeiro momento qual é o Odu, o destino, a palavra-chave, vamos dizer assim, do médium que está à sua frente, ou da pessoa que está à sua frente, aquilo que ele tem que trabalhar mais na sua vida, e o orixá relacionado com isso aí. Com esse destino, vamos dizer assim, seria aquele orixá que rege a cabeça da pessoa, o orixá que rege o ori, que não é sempre o mesmo, ele pode variar de encarnação para encarnação, e é diferente do assim chamado orixá ancestral, que esse sim não muda muito, mas que dificilmente se pode descobrir, diagnosticar, e nem há necessidade disso, que é aquele quando o espírito, então a nossa mônada, o nosso espírito último, que está lá nas entranhas do nosso ser, esse espírito lá na origem dos tempos, se desprendeu da divindade, é a primeira força, o primeiro orixá, aquele que bafejou esse espírito, vamos dizer assim, matizou ele com as suas qualidades, e isso aí vai lhe acompanhar pelo resto da sua existência. Mas o orixá que rege o ori da pessoa, numa determinada encarnação, pode ser o mesmo na encarnação anterior, pode ser o outro, é aquele que se afiniza mais com as características psicológicas da pessoa, é aquele que diz mais sobre como essa pessoa é, como é que ela pensa, não necessariamente com a entidade, se for um médium, com quem ele vai trabalhar
ela pode ser de outros orixás, não é o orixá que rege o ori, normalmente que vai dizer a que linha, vamos dizer assim, pertence o falangeiro ou os falangeiros com quem o médium irá trabalhar. Essa assistência espiritual que eu disse que o olhador tem que ter, ela é permanente e, na verdade, a espiritualidade é a principal responsável, vamos dizer assim, pelas mensagens, pelas interpretações que serão dadas, e o olhador, ele deve fornecer, na verdade, o material físico para que isso chegue até o plano físico, até a pessoa que está à sua frente. Então, por isso que se diz, ele tem que ter faculdades anímicas desenvolvidas. Não há incorporação propriamente dita nesse momento, mas ele deve ter, talvez tenha, deve ter, normalmente tem clareaudiência para ouvir, eventualmente que um espírito vai lhe dizer, deve ter clarividência muitas vezes, mas deve ter fundamentalmente uma capacidade de sentir e de intuir muito grande, sentir e intuir aquilo que está sendo repassado, sentir e intuir aquilo que se passa na estrutura psicológica daquele que está na sua frente. E com isso, ele pode dar a interpretação adequada para os provérbios que compõem esse jogo. Eu não queria entrar em detalhe nisso aí, porque isso é muito extenso, mas nessa tradição oral, o conhecimento foi passado através de frases, de provérbios, que muitas vezes podem ter significados diferentes, dependendo da leitura que é feita no momento e da pessoa que está sendo atendida no momento. Para aquele caso específico, pode ter um ou outro significado. Isso é ensinado na forma de provérbios, porque daí não existe mudança no que está sendo dito. Vamos dizer assim, o provérbio é sempre o mesmo. O que pode mudar é a capacidade de interpretação e a própria interpretação que será dada de acordo com a melhor ou não tanto preparação do olhador e da melhor ou não tanto conexão que ele tem com a espiritualidade que está lhe assistindo naquele momento. Ele também tem que ter, isso faltou dizer, uma preparação até de ordem física. Os chakras das mãos, chakras palmares, eles são, no caso de um olhador de fato e de direito, eles são preparados ainda no plano astral, no perispírito do médium antes dele encarnar, para exudar, liberar uma espécie muito sutil de ectoplasma. Por que isso? Porque aí entra a resposta para uma outra questão, para a gente conseguir entender isso aí. Como é que essas conchas simplesmente se abrem de uma determinada maneira e vai ser dada uma interpretação? Falamos na interpretação, falamos no auxílio da espiritualidade para interpretar corretamente aquilo que o jogo vai revelando, mas como é que essas pedrinhas se colocam, as pedrinhas não, as conchinhas, se colocam exatamente da maneira como elas têm que se colocar? É em função desse ectoplasma que é exudado na hora que ele bota os búzios, sacode as mãos e joga, a espiritualidade, então vamos dizer assim, para uma linguagem simples, é como se eles entrassem ali e jogassem ali, isso na verdade é uma espécie de mediunidade, então de efeito físico, né, para que elas caiam exatamente na posição que tem que cair para serem corretamente interpretadas. Então isso já dá uma explicação lógica para todo o jogo de búzios e afastar um pouco aquela coisa assim de isso é uma crendice, isso não é uma coisa racional. É uma coisa racional, é muito racional, só que depende, claro, da pessoa acreditar nisso. Como aqui numa casa de umbanda, normalmente a pessoa tem no mínimo uma boa vontade para acreditar nisso, então já é meio caminho andado. Então a explicação existe, da mesma forma como existe a explicação para o médium que recebe a entidade, e a entidade dá a consulta ali no abaçá. Então, pelo menos para início de conversa, isso tudo tem uma lógica, vamos dizer assim, interna, que é muito bem redondinha, muito bem azeitada, vamos dizer assim, né? E aí uma das finalidades de dizer isso, podem notar que eu não entrei muito em detalhes do jogo em si, mas de como é que se processa isso, quem pode ser o olhador e não, vai também o alerta. Mais uma vez dizendo, não julgando o que é feito aí fora, mas apenas falando na experiência da casa, chegamos à conclusão que sem uma preparação adequada, não apenas do médium, mas do local, da maneira como isso vai ser feito, as coisas não podem funcionar adequadamente. Então aí entram aqueles conceitos básicos.
A pessoa que vai se consultar com o olhador, ela está pagando por isso? O olhador, ele está preparado, ele faz isso somente em horários pré-determinados, em dias pré-determinados, com uma preparação adequada. Ele bebeu antes de fazer isso. Então, tem uma série de fatores que vão influenciar e simplesmente vão dizer se aquilo que vai ser feito tem credibilidade ou não. Aqui na casa, por exemplo, essas coisas são feitas, além de ser para o autoconhecimento apenas e para a orientação dos médiuns, em dias apropriados, em horários apropriados, porque a espiritualidade, ela não está sempre à nossa disposição, né? Assim como o evangelho no lar é feito uma vez por semana, um dia e horário determinado, assim como a gira é feita num dia de semana e horário determinado, né? Ninguém chega aqui e, tem um monte de gente passando na rua, vamos fazer uma gira, pessoal, vamos? Né? Não, a espiritualidade, ela vem de forma organizada, nos horários pré-determinados para aquela determinada tarefa. E não é diferente assim com o jogo de búzios. Não que exceções não possam acontecer, mas de uma forma geral, como metodologia de trabalho para a utilização dessa ferramenta, se requer também uma liturgia, um ritual, uma preparação adequadas. E aí fica apenas o alerta para não cedermos ao apelo fácil, né? De procurarmos resolver nossos problemas com o primeiro olhador que encontrarmos na esquina, mediante pagamento, querendo saber coisas que interferem no livre-arbítrio das outras pessoas. Intuitivamente todos nós sabemos que isso aí não pode dar certo. Mas enfim, fica o alerta, porque todos estamos sujeitos à lei de causa e efeito. Então, se nos fazem e não tem direito de nos fazer, nós também não podemos fazer aos outros aquilo que não é de direito, né? Que interfere no livre-arbítrio dos outros. E aí, então, para encaminhando o encerramento da palestra, né? Voltando então à utilização interna que é feita aqui, se levanta a coroa mediúnica dos médiuns. Por coroa mediúnica a gente diz assim, os orixás, vamos dizer assim, que regem em maior ou menor proporção aquele médium. Normalmente se fala que tem um orixá de frente, que não é o mesmo da cabeça. Normalmente está associado esse orixá de frente ao falangeiro, que atua mais proximamente com esse médium. Temos um orixá adjunto, que normalmente é de uma natureza vibratória diferente, de forma a equilibrar o da frente. Se o da frente é mais fogo, o adjunto, esse de trás, ele é mais água, por exemplo, para que o médium trabalhe sempre em equilíbrio. E tem o da direita e o da esquerda. Não vou tirar o prazer de vocês, porque isso tudo vem explicado no livro. Mas o que acaba acontecendo aqui? Não basta apenas o dirigente fazer o levantamento dessa coroa mediúnica de cada médium. De tempos em tempos, ele poderá verificar que o médium está apresentando um desequilíbrio vibratório, por exemplo. Determinadas energias relacionadas a determinado orixá podem estar vibrando de uma forma mais intensa, quando deveriam estar diminuídas, vamos dizer assim, e outras que deveriam vibrar de uma forma mais intensa, não o estão. Então, com essa ferramenta, ele pode se antecipar aos acontecimentos, sugerir preceitos, banhos determinadas atitudes que vão fazer esse médium se equilibrar melhor para as tarefas que ele vai desenvolvendo. E ele, por sua vez, irá trabalhar ao longo da sua vida com a informação que for recebendo, vai entender por que determinadas atitudes, temperamentos que ele apresenta, por que ele é diferente de outras pessoas. Por que alguns são tão ativos e não deixam para depois o que tem que fazer e outros são tão aparentemente passivos? Na verdade, isso tem a ver muito com essa coroa mediúnica, né? Aquele que tem, por exemplo, como orixá de frente Ogum, normalmente ele quer resolver logo as coisas, ele não quer deixar para depois. Ele pode até fazer isso de uma maneira abrupta e ferir as outras pessoas, se ele não está ainda bem sob o domínio dessas energias. E outras pessoas que parecem passivas podem ter, por exemplo, um orixá de frente, Oxum, Iemanjá. Por que isso? Porque em outra encarnação ele pode ter ativado demais, trabalhado demais essa parte mais incisiva, representada, por exemplo, por Ogum, por Xangô, que são orixás de fogo, né? E agora ele vem trabalhar melhor a passividade, o autoconhecimento. Não uma passividade no sentido de inércia, mas uma passividade no sentido de controlar melhor suas emoções, manifestar tudo isso de uma forma mais amorosa. E aí, em geral,
No adjunto, no orixá de trás, aqui ele vai ter talvez aquele Ogum que ele tanto exacerbou, vamos dizer assim, numa encarnação passada, mas para lhe ajudar no momento em que ele for passivo demais, que ele ainda não está aprendendo a lidar com essa energia de Mamãe Oxum, de Iemanjá, para dar aquele toquezinho de fogo que ele está precisando para impulsionar e ir para frente. De qualquer forma, isso tudo leva, se bem administrado pelo médium, se ele procura utilizar isso a seu serviço, além de um maior conhecimento, uma vida mais sadia, mais equilibrada, não apenas no trabalho que ele tem aqui dentro, mas no trabalho que ele tem ali fora. Porque o médium, ele é médium aqui dentro e médium ali fora. E aquilo que ele diz ou fala ou recomenda, né, quando ele passa aquilo que a entidade está lhe passando, ele tem que seguir lá fora também. Não pode ser dois, né? Não pode ser um aqui dentro e outro lá fora. Haveria muito mais coisa para falar, mas eu vou encerrando por aqui, meu tempo já esgotou.